Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da egrégora. Como vocês estão, meus seres iluminados, resplandecentes do universo? Espero que estejam todos muito bem. Graças a Deus eu estou bem. E hoje eu gostaria de agradecer a você que acompanha os nossos vídeos, os estudos das cartas de Cristo, que gosta do nosso conteúdo, a você que chegou e que ficou, né? E se você é novo no canal, tá chegando agora, eu peço a você que, se você gostar da minha energia, que você fique, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha, ajuda o canal a crescer dessa forma, levando a mensagem do Cristo para mais pessoas no mundo, tá certo, gente? Então vamos todos nós juntos, né, em uma egrégora crística, espalhar a mensagem do Cristo para o mundo. Vamos lá? Eu conto com a sua ajuda. Bom, nós estamos, né, estudando a carta 2, começamos ontem os estudos da carta 2, e ontem foi um estudo muito legal, muito interessante, né? Sobre Jesus nos contando como foi a sua chegada na sua casa após os 40 dias no deserto. Foi bem interessante, né? E aí nós terminamos ontem, quando Jesus falava que ele contou à sua mãe, a Maria, o que ele havia aprendido e visto que Deus tinha mostrado a ele no deserto. Qual foi a reação de Maria? Ao primeiro momento, quando ele disse tudo isso, né, que ele realmente agora ele acreditava que ele era o Messias e tudo que Deus tinha mostrado para ele no deserto, Maria ficou encantada, feliz. Ela queria sair e contar para todo mundo que ele realmente era o Messias, né, que o filho dela era o filho de Deus e tal. Mas, logo após ele falar para Maria o que ele havia aprendido, descoberto, entendido sobre religião, e que a religião deles na época, né, eles eram judeus ortodoxos, não condizia com a realidade, né, a consciência crística, aquilo que Deus realmente é. A mãe de Jesus, Maria, se revoltou. Então, ela falou assim, né? Peraí, só um momento que agora eu me perdi. Peraí. Eu havia me perdido aqui no texto. Então, vamos lá. Aí, quando ele falou, né? Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças em um Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isso a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Então, se Jesus falou quem ele era e tudo que, né, ele havia, né, tudo que havia sido revelado a ele por Deus no deserto, a mãe de Jesus, Maria, ela ficou muito feliz. Mas a partir do momento que se toca no assunto religião, e aí isso serve para os tempos atuais também, porque nós somos doutrinados a acreditar em certas verdades que muitas vezes são mentiras. E nós permanecemos acreditando com essas crenças durante toda a nossa vida, sendo difícil, às vezes, como foi para Maria, ouvir um pensamento diferente, uma ideia diferente, né? E foi isso que aconteceu. Quando ela ouviu que Deus não era esse Deus vingativo, né? Ela ainda perguntou, além de ficar contrariada e um pouco revoltada, ela falou: então, como Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Então, castigo é algo
que é muito difundado nas igrejas e nas religiões. E eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, nem de religião nenhuma. Isso é um estudo. E, assim, eu não sigo uma igreja específica, gosto muito da Igreja Católica, porém, muitas vezes não concordo com o ponto de vista do catolicismo e tudo bem. Já fui em outras igrejas, já fui evangélica e eu me encontrei no espiritismo universalista, tá? Por que universalista? Porque une todas as religiões de um modo aonde nós entendemos qual é o verdadeiro conceito de religião. Infelizmente, nessa época de Jesus, então havia muito esse ensinamento que tudo que acontecia de ruim na vida das pessoas ou do povo daquela época, por exemplo, acontecia uma praga, né? Era castigo de Deus. A pessoa ficava aleijada, era castigo de Deus. A pessoa ficava doente, era castigo de Deus. E eles queriam descobrir muitas vezes, por exemplo, se um filho nascia com alguma deficiência. Por que o filho nascia com alguma deficiência? Naquela época era visto como um castigo de Deus. Os pais ou os avós, alguém da ancestralidade havia praticado um pecado que precisava ser punido através de algo como esse, por exemplo, né? Então, ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz, de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção dos meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que a de agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Gente, agora vocês imaginam, né? Isso era Maria falando para Jesus. Você imagina Jesus todo feliz, trazendo essa boa nova, né? O sonho de Maria era que ele aceitasse que ele era o filho de Deus, e ele aceitou. Mas quando ele trouxe a verdade dele e falou de religião, até a sua própria mãe ficou contra você. Olha que uma mãe, o que Maria falou, né? Se Jesus ele não tivesse se reformado, fizesse a sua reforma íntima, interior, como ele reagiria ao ouvir uma frase dessa? Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para essa família. Gente, isso é muito forte, né? Talvez se ele não tivesse tido essa transformação, poderia ali
acontecer algo muito grave, porque ouvir isso de uma mãe não é fácil, né? Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que, por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou-me boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então, me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? Ele é o Messias? Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus, dizendo assim, poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou e perguntou-me: Você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi. Calmamente, eu o chamo de Pai, porque ele é o amor perfeito, um amor mais perfeito que deu uma mãe, acrescentei, sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai, em mim, que tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu pude ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. Então, vou parar por aqui para a gente poder refletir. Então, vamos lá. Então, quando Jesus, falou quem ele era, que ele realmente acreditava que era o Messias, e ele tocou no assunto da religião, sua mãe se revoltou porque, como eu já falei, tinha uma crença limitante, Crença essa que todos nós, quando estamos frequentando algum ambiente religioso, cada ambiente religioso tem a sua crença específica, Passa isso para as pessoas que estão dentro da igreja, que frequentam a igreja.
dentro das religiões, isso acaba sendo algo normal, né? Cada uma segue um conceito diferente e coloca esse tipo de conceito e de crenças de como tem que ser, de como que Deus é, de como que Deus faz, limitando as pessoas. Eu não quero muito entrar dentro desse detalhe, porque não é sobre a religião, é sobre Deus, né, gente? É isso que a gente tem que pensar. E aí, vocês ouviram ele dizer, né? Ela ficou muito chateada, os irmãos já quiseram colocá-lo para fora de casa, mas ela, como uma mãe muito amorosa, disse que ele poderia ficar até estar melhor. Durante o tempo que ele esteve com ela confeccionou roupas novas a Jesus e ele sabia que isso era importante, Deus sabia que seria importante para ele também. E apesar de toda a raiva que ela estava, né, naquele momento do que ele havia dito e do que ele estava acreditando a forma como ele acreditava em Deus, ela não o rejeitou, né? Ela o ajudou, confeccionou roupas novas, porque ele teria que sair pregando, né, a boa nova. E ele precisaria estar como? Bem vestido. Se ele fosse do jeito que ele chegou do deserto, ninguém iria ouvi-lo, né? Muito menos acreditar nele. E aí, Jesus, ele começou a mudar o seu comportamento, porque na primeira carta de Cristo, ele nos fala que ele era um jovem até que rebelde, né? Explosivo, e lutava por aquilo que ele achava que era injustiça realizada contra as pessoas. Isso é maravilhoso, só que ele exagerava um pouquinho. Ele era um pouquinho explosivo demais, né? Então causava muito transtorno, tanto para ele quanto para a família dele. Então Jesus já era conhecido na época, né? Você imagina, por pessoas que têm esse pensamento tão, né? Como que eu posso dizer? Essa crença de que Deus castiga, de que Deus, né? Ele é um Deus vingativo. Você imagina como que essas pessoas reagiam ao comportamento de Jesus na época, né? Eu pensei que tava chovendo, não tá não. Então, gente, aqui muita coisa começa a se desenrolar com relação a Maria. Então, Jesus acabou ficando, ela acabou, né, ajudando Jesus, seu filho, porque ela amava o filho dela. Que mãe não ama seu filho, né? Quantas mães têm seus filhos presos, que cometeram muitos delitos, e o amor fala mais alto. Vão lá, passam por toda aquela humilhação para visitar seu filho numa prisão, né? Então, o amor de mãe é algo assim inexplicável, como tem mães também que são verdadeiras, como que a gente pode dizer? Parideiras e não mães, né? Não tem amor pelos seus filhos. Infelizmente, gente, isso acontece. Não podemos dizer que não, porque isso acontece sim. Existem pais e mães de todos os tipos. E aí, Jesus, nesse tempo que ele esteve lá, ele tentou modificar o seu jeito de ser. Ele tentou não, ele conseguiu, né? Ele conseguiu mudar o seu jeito de ser, se tornou mais calmo, discutia menos. E quando, veja bem, como o comportamento familiar é muito importante, foi importante nesse momento também, na vida de Jesus, mas a gente deve também olhar para a nossa vida, como é a nossa relação familiar, né? Vocês observaram que, então, Jesus foi modificando o seu jeito de ser, procurava ajudar mais a mãe, e ela foi ficando mais feliz com isso, e os seus irmãos ficaram doentes, e quem os curou foi Jesus, né? Mas um de seus irmãos, vocês viram que ele disse que quando ele percebeu que Jesus o tinha curado, ele ficou com ciúmes, porque aí ele percebeu realmente, ele tem algo diferente, né? Ele é o filho de Deus porque ele curou o irmão, aí ele foi e curou a irmã, curou outro irmão. O que aconteceu? Quando eles perceberam que Jesus era um ser especial, realmente era o filho de Deus, talvez eles se sentiram enciumados, né? Menosprezados, e aí começaram a menosprezar a Jesus, dizendo que Jesus tinha poderes mágicos. E aí, o que eles falaram? Você imagina o que você pode nos fazer se você ficar com raiva da gente? Então, é um tipo de comportamento
de pessoas que infelizmente ficaram com ciúmes ou inveja, que a gente chama hoje em dia, né? A bendita da inveja, né? E a gente sabe que foi um período difícil para Jesus morar com seus irmãos, eles não aceitavam Jesus, né? Mas isso a gente vai vendo adiante. E também, quando foi que Maria, que ele fala que quando a mãe dele começou a mudar o seu comportamento com relação ao que Jesus tinha dito, que ele realmente era o Cristo, né? Que ele era o Messias. Quando ela percebeu que sempre que estava faltando alguma coisa, ele reabastecia a despensa, né? Tava faltando pão, ele conseguia o pão, mas ela ficou até por um instante, antes de ver Jesus com um pão recém-saído do forno nas mãos e que não havia sido usado nem forno, nem farinha, nem azeite, como que aquele pão apareceu ali? Foi aí que ela se tocou, foi aí que começou a mudar o pensamento de Maria, que ele poderia fazer aquilo, né? E só o filho do homem, só o filho de Deus para fazer algo como esse, conseguir manifestar um pão recém-saído do forno, sem utilizar nada dos equipamentos, nem, né, dos mantimentos que tinha na casa para fazer o pão. Então aí ela começou a mudar o seu comportamento, o seu olhar a Jesus, né? Então, gente, como a nossa família, ela impacta na nossa vida, né? Aqui a gente vê que os próprios irmãos não acreditavam em Jesus. E na nossa família acredita na gente, nos nossos sonhos, em quem nós somos e daquilo que nós somos capazes, né? Capacitados a fazer, a realizar nesse mundo. Algumas famílias são muito abençoadas, mas outras não. Existem discórdias, brigas entre irmãos, inclusive entre pais e filhos. É muito triste. Infelizmente, o conceito de família não é algo, você está vendo aqui pelo relato de Jesus, não é algo dessa era. É algo que vem de muito tempo. Por quê? Porque são dentro das nossas famílias onde nós temos os nossos maiores... como que eu posso dizer? Não é karma, as nossas maiores lições, né? São as pessoas mais difíceis que são colocadas na nossa vida para que possam nos trazer lições que façam com que a gente se eleve como ser humano e como espírito, através dos nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, né, nossos tios e primos, depois nossos vizinhos. A gente está inserido em um lugar aonde vai nos trazer provas muito difíceis que vão transformar a nossa vida. E aí, só quando a gente não tem o entendimento disso, né, que a gente faz com que isso se torne algo problemático, porque quando você tem a consciência disso, apesar de ser algo muito difícil, você viver em conflito com a sua família, com vizinhos, com parentes, é muito difícil, mas se você tem o conhecimento de que isso é uma oportunidade de evolução pessoal e espiritual, você passa por isso com mais facilidade. Não estou dizendo que você não vai sofrer. Vai, mas você vai entender que aquilo vai passar, que aquilo é necessário para o seu crescimento e para a evolução do outro. Ambos estão ali atuando de uma forma que muitas vezes é olhada de uma forma ruim, mas para que aconteça algo de bom na evolução do outro, né? E da gente mesma. Tá certo? Então hoje eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado, reflitam sobre esse estudo de hoje, né? Como vocês viram que Maria falou para Jesus, foi muito forte, né? Foi muito forte. Então você vá refletindo sobre a sua vida, como você se viria dentro da situação que Jesus ele passou. Esse momento aqui específico que nós estamos estudando, como você reagiria se você fosse Jesus, né? Será que você, recebendo todo o desprezo da sua família, toda a incompreensão, toda a falta de fé em você, você continuaria nessa jornada? Jesus aproveitou tudo isso e se transformou, como ele mesmo disse, se tornando alguém mais calmo, mais tranquilo, que ajudava mais, né? Que não discutia mais, porque ele foi transformado no deserto. Ele entendeu o propósito
né? O propósito da vida. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Você não está dentro da sua família por acaso. Existe um motivo muito forte para você estar ali. Uma lição muito grande para você e para aqueles que convivem com você, tá? Deve ser retirada dessa convivência. Aproveite essa oportunidade. É a oportunidade para você se elevar. É a oportunidade para você se transformar. O meu pai é uma pessoa difícil. Nós somos os reflexos dos nossos pais. Então, quando dos nossos pais, né, principalmente, e do ambiente em que nós somos criados, em que nós vivemos. Então, observe, seu pai é difícil e você? Você também não tem um gênio difícil, explosivo? Não, eu sou muito quietinha. Então, seu pai é explosivo, você tem que tirar algum proveito desse comportamento, né, exacerbado do seu pai para modificar algo em você. Porque uma pessoa muito quietinha, boazinha, convivendo com alguém muito explosivo, tem que se transformar e saber lidar com essa situação e evoluir de alguma forma. E o explosivo tem que saber lidar com quem é muito quietinho, muito bonzinho e se transformar também, se tornando alguém mais calmo e você se tornando alguém que sabe impor o seu pensamento, a sua crença, a sua vontade, sem transpor o limite, né, do outro. Então, assim, geralmente nós somos os reflexos dos nossos pais. Pense sobre isso, da nossa família, né? Pense sobre isso. Amanhã nós voltamos, então, para darmos continuidade aos estudos das cartas de Cristo. Estamos na carta 2, tá certo, gente? Aí, se você tiver o livro, você vai acompanhando a leitura. Se não, eu vou deixar o link para que você possa baixar o livro digital, que é gratuito, tá bom? Por hoje é só. Eu aguardo você amanhã. Amanhã eu não sei se eu terei o vídeo dos estudos das cartas de Cristo, tá certo? Mas se não tiver amanhã, que é quinta-feira, na sexta nós teremos vídeo, tá bom? Muito obrigado por hoje. Curte, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, tá certo, gente? E se você é novo, não esqueça, se inscreva para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus e namastê.